Estamos de volta com o Hora da Saúde de hoje. Neste programa nós estamos falando sobre dores de cabeça. E você aí, sofre com dor de cabeça? Já sofreu algum dia na sua vida? Eu acho que sim, acho que todo mundo já passou por esse problema algum dia. Dr. Marcelo continua com a gente. Dr. Marcelo, como você já sabe, né, terceiro bloco é o bloco de esclarecer as principais dúvidas dos telespectadores. Primeira dúvida, problemas emocionais podem desencadear dor de cabeça? Sim, isso pode estar associado, inclusive, a aumento de crises, né? Então, variações de rotina são deflagradores de crises de enxaqueca, ou mesmo em relação à cefaleia por tensão. A cefaleia tensional, cefaleia de tensão, ela não tem a ver exatamente com uma tensão emocional, né? Tem mais a ver com o mecanismo e com o padrão da dor, que é esse padrão de aperto. Mas ela está muito associada a sintomas de somatização. Então, quando a gente, às vezes, está passando por um momento de estresse ou de vulnerabilidade muito grande e o nosso corpo acaba sendo a manifestação do nosso sofrimento, esse padrão de cefaleia é um padrão recorrente. Há riscos em praticar esportes com dor de cabeça? E o contrário também, existem esportes que podem amenizar a dor de cabeça? Então, tudo depende do nosso padrão de dor. Então, se eu estou diante de um padrão de cefaleia secundária, especialmente naqueles padrões que envolvem a origem vascular da dor, praticar atividade física pode ser um problema, até mesmo porque geralmente é uma dor incapacitante, muito aguda, muito intensa, né? Quando a gente está falando de alterações crônicas, de padrão de dor crônica, o esporte, a atividade física tem um benefício muito grande no sentido de controle da dor. Então, quando a gente está falando sobre cefaleia de tensão, ou mesmo migrânia, e a gente vai falar sobre o manejo da dor crônica, a atividade física ela é bem-vinda. Certo. Marcelo, dores de cabeça desencadeadas pelo bruxismo, por exemplo, morder dormindo, ou quando a pessoa está muito nervosa, qual o tratamento? É o mesmo para cefaleias em geral? Não, aí você tem que ir atrás do tratamento específico do bruxismo, né? Seja o tratamento ortodôntico, às vezes seja com a inoculação da toxina botulínica para você poder fazer a redução da tensão associada à mordida, e aí cada caso vai ter um tratamento específico, mas você vai acabar tratando a dor de cabeça através da resolução da causa. Claro que naquele episódio agudo, o analgésico pode ser bem-vindo para poder reduzir o sintoma, né? Mas eu preciso traçar qual que é a origem, entender a causa da dor, para evitar que ela volte e que incomode, que incapacite o indivíduo. Vamos falar também agora sobre as terapias complementares no tratamento das enxaquecas e das dores de cabeça. Como é que você vê isso, Marcelo? As terapias integrativas e complementares, elas ajudam muito, especialmente em relação à experiência que o indivíduo tem em relação à dor. Especialmente quando a gente está falando de cefaleia tensional e desse sintoma que pode estar influenciado em relação às condições, pode ser influenciado pelas condições do ambiente, pela experiência do indivíduo, pelo momento de vida que ele está, e principalmente às vezes ser um sintoma norteador, carreador de um grande sofrimento associado. E aí você tem as práticas integrativas e complementares como uma experiência de cuidado que amenizam diversas experiências de doença ou de sintomas que são inespecíficos muitas vezes, como é o caso da dor de cabeça. Se você pensar que é a segunda causa mais comum de visita ao consultório, justamente perdendo só para cáries, por exemplo, a condição de saúde mais comum, você vai entender que boa parte daquilo que é levar em cuidado de saúde pode gerar um alívio de um sintoma, de uma queixa tão prevalente e melhorar muito a qualidade de vida dos indivíduos. Marcelo, já que a gente está falando de práticas integrativas e complementares, tem uma outra pergunta do telespectador. A acupuntura, ela realmente pode ajudar contra a enxaqueca, contra as dores de cabeça? Pode sim, Glaucia. A gente, dentro do que é a evidência em relação à acupuntura e à utilização da acupuntura, a analgesia é um dos campos que é mais estudado. E tanto em relação à cefaleia tensional quanto à enxaqueca, a gente tem relatos da experiência positiva em relação ao controle álgico, em relação à redução da experiência de doença e ao alívio de sintomas. Isso, claro, não exclui o tratamento profilático, especialmente no caso da enxaqueca,
Até mesmo porque isso pode estar associado a uma outra causa, eu preciso investigar. Então, se eu tenho um padrão de dor que me lembra de enxaqueca, mesmo assim eu preciso ir até o profissional de saúde para poder orientar, poder fazer essa checagem e principalmente poder instituir o tratamento com base na etiologia. Quando eu já tenho essa etiologia bem definida, então eu já sei que é uma causa primária de cefaleia, eu estou fazendo um acompanhamento em relação ao meu segmento crônico, a acupuntura é bem-vinda e pode ser um dos elementos que a gente utiliza no nosso arsenal terapêutico e de intervenção de proposição de cuidado para aquele indivíduo. Marcelo, dores de cabeça provocam alterações no humor? Sim, o contrário também é verdade. Então, às vezes a gente vai ter o sintoma de humor como uma das auras, né? Uma das possibilidades de aura, seja alteração de humor ou comportamental. Mas eu preciso deixar isso muito bem caracterizado, fazer a investigação adequada para descartar outras possibilidades. Então, isso tem uma correlação importante. E o contrário também é verdadeiro. Existe um outro mito muito frequente que é em relação à dor de cabeça e à pressão alta, como se a pressão alta fosse a causa da dor de cabeça. Existem algumas situações em que isso pode acontecer, que isso pode ser uma verdade, que eu tenho picos hipertensivos e tenho um aumento do risco de sangramento. Essas situações elas são raras e geralmente essa dor é a pior dor da vida, uma dor muito incapacitante. É uma das causas de cefaleia secundária, que são aquelas causas vasculares que a gente comentou ao longo do programa. Normalmente, o que a gente mais vê é o aumento da dor de cabeça, é o aumento da pressão arterial secundária à experiência de dor. Então, uma das maneiras do nosso organismo se proteger ou de como ele vai reagir à experiência de dor é aumentando a pressão arterial. Então, é mais comum que eu, diante de um quadro de cefaleia, de dor de cabeça, tenha um aumento da pressão secundária à minha experiência de dor do que o aumento da pressão ser a causa da dor. Então, isso é importante justamente porque é uma das coisas que levam o indivíduo a procurar ajuda. O medo de que essa dor de cabeça seja causada pela pressão alta. E o que a gente faz? A gente trata a dor e a hora que você vê a pressão normalizou, foi para dentro do campo normal. Eu posso ter hipertensão e mesmo assim ter dor de cabeça? Posso. É sempre que isso vai estar associado? Não. Mas eu posso, por exemplo, ter um episódio de enxaqueca ou de cefaleia de tensão, já ser hipertenso e não saber, aí eu vou aferir minha pressão, a minha pressão vai estar alta. Termino de fazer o tratamento, estou sem dor, minha pressão continua alta. Mas isso vai ser decorrente de um quadro secundário. Né? Então eu já tenho hipertensão e aí apresento dor de cabeça. E às vezes não tinha o diagnóstico prévio. Essa condição é bastante comum, uma vez que hipertensão é uma doença muito prevalente no Brasil, especialmente entre os adultos. Mas a gente precisa desmistificar isso, né? De que o aumento da pressão vai gerar dor de cabeça. São situações muito específicas e geralmente um padrão de dor muito específico também. Vamos aos excessos alimentares. Marcelo, comer demais ou exagerar em algum tipo de alimento pode causar dor de cabeça? Então, dentro daquilo que é o padrão da migrânia, da enxaqueca, os tipos alimentares eles estão mais relacionados do que quantidades em si. Mas as mudanças de padrão, enxaqueca é algo que está muito relacionado à manutenção de rotina. Tanto que a gente costuma fazer o diário da cefaleia como um dos mecanismos da gente mapear deflagradores ou tentar entender qual é o tipo da cefaleia, o tipo da dor. Hoje em dia existem até aplicativos que você pode utilizar no telefone para poder fazer esse mapa da cefaleia e que são bastante úteis no consultório para você poder fazer essa aliança terapêutica dentro do planejamento do cuidado do paciente. Entender bem qual é o padrão de dor para poder estabelecer a terapêutica mais adequada e principalmente evitar os deflagradores ambientais, né, como a gente já comentou. Existe uma infinidade de possibilidades dentro do que é deflagrador ambiental, muitos deles a gente nem comentou aqui, e que podem ser alguns dos motivos, dos motivadores, das implicações da dor de cabeça, especialmente da dor de cabeça do tipo enxaqueca. É claro, os clássicos, como o jejum prolongado, privação de sono, o consumo de cafeína, eles são ativadores clássicos da enxaqueca, mas você tem outros padrões que também são possíveis e que quando a gente faz o diário da cefaleia, isso acaba entrando para a nossa avaliação, especialmente pela questão da rotina. Mas, por exemplo, quando a pessoa
ou exagera no consumo de bebida alcoólica, ou no excesso de frituras, ou come demais uma feijoada, fala, eu não fiz digestão, a comida, estou com dor de cabeça. Isso é enxaqueca ou não? A dor de cabeça que a pessoa sente nesse contexto? Isso pode ser, mas geralmente não é. Né? O padrão da enxaqueca ele é muito claro. Às vezes você pode ter uma dor de cabeça e aí relacionado ao consumo de álcool em excesso, que vai gerar aquela ressaca por conta de desidratação, por exemplo, e isso gerar irritação, ou em relação ao desconforto gástrico, né? E existe até alguns padrões de enxaqueca que são de enxaqueca abdominal e que podem estar relacionados com o esvaziamento gástrico mais lentificado, em alguém que tem algum tipo de problema de vesícula. Isso é um sintoma secundário, né? Mas geralmente o padrão da enxaqueca ele é muito claro e muito específico dos deflagradores dele. E aí vão envolver justamente o mapeamento da dor. E a relação da água com a dor de cabeça, Marcelo? É verdade que a falta d'água pode dar dor de cabeça, a desidratação pode dar dor de cabeça, e o contrário também, beber água pode ajudar a diminuir a dor de cabeça? Sim, justamente quando a dor de cabeça está associada à desidratação. Só nesse caso? Aí, nesse caso, especialmente em relação às crianças, que vai gerar aquela sensação de irritabilidade, são mais sensíveis à desidratação, assim como os idosos, né? Quando você reidrata, faz a expansão, você pode ter uma questão de melhora. Um outro sintoma que a gente acabou não comentando, que é interessante a gente falar, envolve alterações vasomotoras do caso da enxaqueca, que vão dar aquele padrão, que podem gerar vermelhidão do olho, às vezes queda da pálpebra, lacrimejamento, nariz escorrendo. Isso também é comum na enxaqueca, pode acontecer. E aí dentro daquilo que é migrânia, você tem algumas subdivisões de padrões de dor, mas esses sintomas eles são frequentes, eles podem estar presentes e são mais um reforçador do tipo de dor, né? E são sintomas que incomodam bastante e que vão acontecer em associação com aqueles outros que a gente já comentou, que vão envolver a fobia à luz, ao som, náuseas e vômitos, a incapacidade associada à dor de cabeça, uma dor que é intensa, aí a gente pode correlacionar com o nível de dor e o tipo de sintoma associado, dentro daquele mapa da cefaleia, aquele diário de cefaleia que a gente faz para fazer o manejo da crise e até mesmo para poder administrar que tipo de medicação eu vou utilizar como abortivo de crise, em decorrência da intensidade, fazer o tratamento personalizado para cada indivíduo. Marcelo, queria que você desse uma dica para quem sofre muito com dor de cabeça, tem crises constantes. Primeira coisa a fazer, qual a dica para tentar resolver o problema ou pelo menos conviver bem? Então, a primeira coisa é entender qual é o meu tipo de dor. A principal forma de você fazer um bom controle é a educação em saúde. Então, quanto mais o indivíduo conhece sobre a própria condição, especialmente sobre o tipo de dor de cabeça que está cometendo e sabe manejar bem uma crise aguda, uma exacerbação da dor de cabeça, melhor vai ser o controle dele e melhor vai ser a resposta, a aderência ao tratamento profilático. Então, uma coisa que é muito comum às vezes, eu utilizar a medicação profilática para fazer o controle de maneira aguda. Isso não vai acontecer. Então, se eu sofro de enxaqueca, eu utilizo uma medicação X para poder fazer o controle profilático da dor, então, para evitar de ter a dor, não adianta eu utilizar essa medicação hoje, agora, para poder fazer a redução do meu manejo agudo. Não vai resolver, né? O manejo de dor aguda ele vai envolver uma outra estratégia. É justamente o conhecimento dessa estratégia, o conhecimento dos deflagradores, daquilo que ativa a minha dor de cabeça, que vai fazer com que eu tenha um bom controle, faça um bom manejo comportamental e tenha uma boa aliança terapêutica com quem está fazendo a minha coordenação do cuidado. Seja o generalista, né, o médico de família, seja o neurologista que acompanha o meu caso. É muito importante a gente frisar isso e reforçar para que o indivíduo conheça mais sobre enxaqueca, sobre cefaleia e hipertensão, justamente para poder se instrumentalizar e ter uma maior autonomia do cuidado, controle e qualidade de vida. Marcelo, muito obrigada pela sua participação, pelas contribuições aqui no programa hoje. Muito obrigado, Glaucio. É sempre um prazer poder estar aqui e a gente poder conversar sobre temas que são muito comuns, recorrentes e que causam tanta preocupação e necessidade de cuidado.
É verdade. Obrigada também você aí de casa por estar conosco em mais esse Hora da Saúde. Já sabe, né? Ficou com dúvida em algum ponto? Vai lá, youtube.com/Hospital de Amor. Assista quantas vezes você quiser e compartilhe também quantas vezes você quiser. E não se esqueça, deixe sua dúvida também nos comentários. Quem sabe a gente responde no próximo Hora da Saúde. A gente se vê no próximo Hora da Saúde. Até mais!